Futuros e futuras policiais civis do estado de São Paulo, a gente está recebendo várias perguntas sobre quantas disciplinas você deve estudar por dia. Pessoal, olha que interessante essa pergunta. A gente tem que primeiro analisar alguns aspectos antes de responder essa pergunta. Quando a gente pega alguns artigos científicos, eles nos mostram que, à medida que a gente começa a estudar aquele conteúdo no dia, a nossa memorização ela vai caindo, e o que é natural, visto que o momento que você começa a estudar é a hora que sua mente está fresca, quando você ainda não a encheu de tanta informação. Então é óbvio que após 30, 40 minutos, principalmente se você estiver no começo dos seus estudos, uma hora, à medida que você vai tendo constância estudando mais, você vai percebendo que o seu cérebro, que a sua memorização, ela consegue permanecer com uma boa qualidade por mais tempo. Mas, de fato, uma média inicial ali a partir de 45 minutos, uma hora, você já começa a perceber que os índices de memorização, o seu raciocínio, você começa a perder o foco muito fácil nesse início. Então, esse é um ponto interessante para a gente determinar quantas disciplinas você deve estudar por dia. Por quê? Porque é a partir desse momento em que eu já não estou conseguindo raciocinar e memorizar mais aquele conteúdo que eu devo parar aquela disciplina, que seja por um momento, por alguns minutos, para você tentar resgatar aquele nível de consciência, ou até mesmo encerrar aquela disciplina e começar um assunto diferente, para que aí sim você volte a ter melhores índices de memorização. Bom, então isso vai depender muito do tempo que você tem para estudar. Se você tem um tempo próximo ali a 2 horas por dia, talvez seja interessante dividir em duas disciplinas por dia. Uma hora para uma disciplina e outra hora para outra disciplina. Lembra que a gente falou que o seu cérebro ele começa a cansar à medida que ele vai estudando aquele conteúdo. Portanto, é muito interessante que você coloque uma disciplina totalmente diferente desta primeira disciplina que você estava estudando. Ou seja, não faz sentido eu terminar de estudar direito constitucional e começar a estudar direito administrativo no mesmo dia. É mais interessante que eu comece, por exemplo, a estudar língua portuguesa e continue com raciocínio lógico. Ou até mesmo informática com direito, a gente sempre buscar disciplinas que são diferentes, que são conteúdos em que não se correlacionam, justamente para a gente dar, entre aspas, aquela renovada na nossa memorização e no nosso raciocínio. Então, por outro lado, se você tem apenas uma hora de estudo por dia, você vai demorar muito mais tempo para concluir o edital. No entanto, talvez não seja interessante você pegar duas disciplinas por dia, porque aí você não vai conseguir aprofundar ao nível necessário de conhecimento. A hora que você estiver realmente engajando, já seria o momento de trocar a disciplina e aí passa a não ser tão interessante. Tá? Mas via de regra, se você tem mais de 1 hora e meia, 2 horas, vamos colocar para cima, já passa a ser interessante você estudar 2 horas, duas disciplinas por dia. Professor, tenho 4 horas por dia. Divide em 2 horas para uma disciplina e 2 horas para outra disciplina. E vamos parar para raciocinar. Se você no início da sua preparação, uma outra pergunta que muita gente faz, eu começo a estudar todas as disciplinas de uma vez? Essa é uma pergunta interessante e vamos mostrar o que foi cobrado na última prova da PCSP para responder quantas disciplinas você deve estudar por semana. A gente já falou que, via de regra, dentro do seu tempo, se for acima de 1 hora e meia, 2 horas, você deve dividir em duas disciplinas por dia e duas disciplinas que apresentam conteúdos diferentes. No último edital de escrivão, a gente teve a disciplina de língua portuguesa, lógica, direito, criminologia e informática. Assim também o foi para investigador, em proporções diferentes. Nós tivemos aqui para escrivão 24 de língua portuguesa, 16 de lógica, 20 entre direito e criminologia e 20 de informática. Para investigador, nós tivemos ali 15 questões de língua portuguesa, 15 de direito, já separado da criminologia aqui para investigador, 10 de criminologia, 20 de informática e 20 de lógica. O que acontece? A gente tem que entender que essas disciplinas, principalmente a disciplina do direito, ela deve ser desmembrada. Porque quando a gente analisa o edital, nós temos diversos direitos dentro do próprio direito, das noções de direito que são apresentadas dentro do edital. Então, na verdade, a gente não pode olhar a matéria de direito como sendo uma disciplina à parte.
quando na verdade nós temos 6 áreas do direito inseridas ali e 6 áreas do direito que variam bastante, que variam muito. Por exemplo, se você pega a legislação especial, ela já é uma disciplina diferente, por exemplo, de direito constitucional. Se você pega ali a parte de direitos humanos, ela já é uma disciplina diferente do direito penal. Então, são matérias que a gente deve considerar à parte. Então, se a gente conta quantas disciplinas a gente tem nessa nossa prova, são 6 direitos, mais língua portuguesa, mais criminologia, mais informática, mais lógica. A gente pode contabilizar como tendo 10 disciplinas para a gente estudar. Bom, o que a ciência e os artigos nos contam, né? Que nós não devemos estudar muitas disciplinas durante a semana, senão a gente vai começar a embaralhar nossa mente, confundir muita coisa, e também, além de começar a fazer uma confusão na nossa mente, a gente vai ter uma certa dificuldade de memorização e relembrar aquele assunto, já que se eu estudo na segunda-feira um assunto e depois disso eu estudo outras 9 disciplinas, eu passo um longo período sem rever aquele assunto. Isso faz com que a gente esqueça muito fácil. Então é interessante que no começo dos seus estudos você insira ali 5 ou 6 disciplinas para a sua preparação. Colocando 5 ou 6 disciplinas para a sua preparação, você começa a entender que nesse período, se você estudou português na segunda-feira, na quinta-feira você já está voltando a estudar ali a língua portuguesa. E aí você consegue em cada semana estudar ali em média 2 vezes aquela mesma disciplina, considerando também que a gente dividiu em 2 disciplinas por dia. Assim, para você conseguir concluir todo o edital em média em 4 a 5 meses de estudos, se você tiver uma rotina, uma constância de estudar 2 horas a 2 horas e meia por dia, você consegue concluir com qualidade, fazendo suas revisões, fazendo suas questões, né? Mas realmente você precisa seguir esse plano que a gente falou, que é um plano bastante interessante para você conseguir cumprir as suas metas ali, tá? Por que a gente fala isso, né? Porque muitos concurseiros eles começam a estudar de forma aleatória e sem dar a devida atenção naqueles conteúdos, naqueles temas, né, que são mais importantes no início. Então, nesse início do seu plano, você vai concentrar ali realmente esses tópicos que são mais cobrados em provas, tópicos que têm mais peso na sua prova. Por exemplo, língua portuguesa para escrivão tinha 24 questões. Comece no seu plano, na sua preparação, estudando com a língua portuguesa, porque assim você vai conseguir muito mais rapidamente concluir, né, com qualidade esse conteúdo e fazer revisões e questões a tempo para você conseguir realmente aprimorar ainda mais e ficar muito craque nesses conteúdos aí. Beleza? Eu mostro aí na tela para vocês um exemplo, né, de disciplinas que você pode estudar por dia. Então eu posso montar um plano onde eu estudo no primeiro dia português e direito constitucional, isso no dia 1. Informática e direito administrativo no dia 2. E no dia 3, lógica e já volto a estudar o português. E assim eu vou montando um ciclo de 2 disciplinas por dia, seguindo uma ordem que é aquilo que eu chamo de ciclo de estudos. Dessa forma eu consigo uma memorização melhor, consigo concentrar mais, consigo fazer com que eu concentre naqueles assuntos que são mais importantes no início, sem ter um tempo suficiente para esquecer aqueles assuntos que foram estudados e assim me preparar ainda melhor para essa prova que inclui, né, como está aí na tela, revisões, que inclui também a nossa prova discursiva, né? E por isso que a gente resolveu montar um curso totalmente gratuito para PCSP, focado, de forma direcionada. A gente colocou o link na descrição para você participar desse nosso curso que a gente montou, aproveitar ele ao máximo, né? E acompanhar aí com os nossos professores todas as dicas que eles passarão aí para você que prestar esse concurso da Banca Vunesp. Então entra no nosso grupo, além de tudo isso, você vai receber as notícias mais quentes desse concurso, vai ficar antenado e assim vai ainda chegar mais forte para a sua prova e conseguir a sua aprovação, o seu distintivo. Clica agora no link da descrição, entra no nosso grupo, fica atento às notícias de primeira mão que a gente vai lançar lá e acompanhe o nosso curso gratuito focado, direto ao ponto e sem enrolação. Valeu, pessoal. Um abraço.